Olá, pessoal! Esta questão está tratando sobre a poluição de ecossistemas como lagos por esgotos domésticos. Então, vamos ler o que o enunciado nos diz. Os esgotos domésticos constituem grande ameaça aos ecossistemas de lagos ou represas, pois deles decorrem graves desequilíbrios ambientais. Considere o gráfico abaixo, no qual, no intervalo de tempo entre T1 e T3, observou-se a estabilidade em ecossistema de lago, modificado a partir de T3 pelo maior despejo de esgoto. Bom, de acordo com este gráfico, o ambiente estava em estabilidade do tempo 1 até o tempo 3. E ele nos informa a estabilidade do ambiente de acordo com a quantidade de nutrientes no local, de acordo com a produção primária. Mas o que é a produção primária? Produção primária é a produção de matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos por organismos autotróficos como plantas, algas verdes e algumas bactérias. E também pela população de peixes e pela quantidade de oxigênio. Então, nos é pedido que assinale a interpretação que está de acordo com o gráfico. Antes da gente analisar a interpretação que mais está de acordo com o que está sendo dito no gráfico, vamos compreender como que acontece a poluição em ambientes aquáticos. Inicialmente, o ambiente está em equilíbrio, com uma certa quantidade de peixes, de algas, de bactérias e de fungos, tudo sob controle. Então, é iniciado o despejo de esgoto neste local. E o processo de poluição começa aí, quando ocorre uma grande quantidade de despejo de nutrientes na água. Inicialmente, essa matéria é até boa, porque serve de alimento para os seres aquáticos, como peixes, invertebrados, plâncton e bactérias. Porém, é o excesso dessa descarga de matéria que causa a poluição, pois, como ela está servindo de alimento para as populações locais, consequentemente, essas populações locais vão aumentar. O aumento dos indivíduos nesse ambiente resulta numa maior taxa de consumo de oxigênio, porque o consumo de oxigênio será muito maior do que o seu fornecimento. O fornecimento de oxigênio vem a partir do gás que se difunde da superfície e também pelo fornecimento através da fotossíntese das plantas aquáticas. Um outro fator que diminui essa quantidade de oxigênio é porque a grande quantidade de matéria acaba deixando a água turva, o que impede a incidência de luz e prejudica a fotossíntese. Então, os níveis de oxigênio diminuem. Essa diminuição causa a mortalidade desses animais e plantas que vivem neste ambiente, restando apenas aqueles seres que são anaeróbicos, que não dependem de oxigênio para a sua sobrevivência, como é o caso de algumas bactérias e fungos. Então, já que entendemos como ocorre o processo de poluição em ambientes aquáticos, vamos analisar as interpretações. Alternativa A. Entre T3 e T6, a competição pelo oxigênio leva à multiplicação de peixes, bactérias e outros produtores. Bom, realmente, aqui entre T3 e T6 há uma grande quantidade de nutrientes. A produção primária também está aumentada, assim como a população de peixes. Porém, como a gente acabou de ver, o que leva à multiplicação dos peixes, bactérias e outros produtores neste local é a grande disponibilidade de nutrientes e não a competição por oxigênio, por mais que no gráfico esteja indicando que o oxigênio está diminuindo. Então, essa alternativa é incorreta. Alternativa D. A partir de T3, a decomposição do esgoto é impossibilitada pela diminuição do oxigênio disponível. Bom, primeiramente que no gráfico não está indicando a decomposição do esgoto. Então, já torna a alternativa incorreta. Segundo, porque a decomposição também pode ser feita por organismos anaeróbicos que não precisam de oxigênio. Então, o oxigênio não tem nada a ver com a diminuição da decomposição. Portanto, alternativa incorreta. Alternativa C. A partir de T6, a mortandade de peixes decorre da diminuição da população de produtores. Então, vamos ver. A partir de T6, diminui a quantidade de peixes. Mas vamos lembrar do esqueminha que a gente acabou de ver. A mortalidade desses peixes ocorre devido à baixa quantidade de oxigênio disponível, e não pela diminuição da população de produtores. Portanto, alternativa incorreta. Alternativa D. A mortandade de peixes a partir de T6 é devido à insuficiência de oxigênio na água. Aí sim, como a gente viu lá atrás e a gente acabou de discutir, a mortalidade de peixes ocorre devido à baixa disponibilidade de oxigênio. Portanto, a alternativa correta. Mas vamos ler a alternativa E.
A partir de T3, a produção primária aumenta devido à diminuição dos consumidores. Bom, a produção primária começa a aumentar aqui devido à grande disponibilidade de nutrientes, e não à diminuição dos seus consumidores, porque os peixes também estão aumentando. Então, alternativa incorreta. Até que foi simples, né, pessoal? Então, até a próxima!